Olá, pessoal. No vídeo anterior, nós vimos que para escrever a solução geral de uma equação linear homogênea, eu preciso descobrir um sistema fundamental de soluções da equação. Que uma vez que eu descobri esse sistema fundamental, basta eu montar uma combinação linear arbitrária das soluções que constituem o sistema, e ali eu vou estar escrevendo, então, a minha solução geral da equação diferencial. Agora a questão, então, é buscar esse sistema fundamental de soluções de uma equação linear homogênea. Essa busca vai depender agora do tipo de coeficientes. Então, agora nós vamos ter que fazer mais uma restrição. Ela vai ser linear, homogênea, e agora nós vamos começar pelas equações a coeficientes constantes. Esse é o assunto deste vídeo agora. Então, determinação de um conjunto fundamental de soluções para uma equação linear homogênea a coeficientes constantes. O que mudou? Mudou isso aqui. Aqui onde eu tinha P de x no vídeo anterior, agora eu tenho uma constante A. E antes eu tinha aqui Q de x, aqui eu tenho agora uma constante B. O zero eu já tinha, né? Porque eu trabalhei com equações homogêneas no nosso último vídeo. Bom, o que vai acontecer agora aqui? Como buscar o sistema fundamental de soluções, ou o conjunto fundamental, a mesma coisa, de soluções para essa equação diferencial. A gente parte dessa suposição de que admite soluções do tipo E na Rx, onde R eu não sei, mas eu vou determinar. Só que, o que tem por trás, né, dessa suposição? É muito simples. Uma função exponencial, e na Rx, cada vez que eu vou derivar, vai continuar aparecendo e na Rx vezes o número que vai mudando na frente. Na verdade, vem cada derivada primeira vai ter R multiplicando aqui na frente, derivada segunda vai ter outro R vezes o R vai dar R ao quadrado, e assim por diante. Então, a ideia que tem é a seguinte, é que quando eu derivo funções exponenciais desse tipo, e na Rx, eu vou continuar com o mesmo tipo de função de x, só vai mudar os números aqui na frente. Então, é bem possível que exista um R adequado, tal que, quando eu montar essa combinação linear específica, tá? Aqui é uma combinação linear específica, é o B da equação, é o A da equação, é isso, e aqui o coeficiente seria 1, né? Ao montar essa combinação, eu quero que dê zero, tá? Então, é claro que alguma coisa vai ter que ser negativo aqui para poder cancelar, enfim, e dar zero, né? Mas a gente vai calcular o R adequado. Mas o que tem por trás, então, é isso aí, tá? É que não vai ter nenhuma outra função de x aparecendo, vai continuar aparecendo sempre na R, e é possível que essa combinação linear específica dê zero mesmo, desde que eu calcule adequadamente esse valor de R. Então, como é que eu vou determinar o valor de R? É óbvio, né? Eu vou simplesmente substituir na equação diferencial o y por e na rx aqui, tá? Com isso, a derivada também vai ter que ser substituída adequadamente e, de uma maneira coerente, também a derivada segunda. Então, é isso que eu escrevi aqui, ó. Para determinar o valor de R, substituiremos y por e na rx e, consequentemente, y' por r na rx, y das linhas por r ao quadrado na rx. Então, tá aqui, ó. Aqui onde tinha y das linhas, eu escrevi r ao quadrado e na rx. Onde tinha y', eu botei r na rx. E onde tinha y, eu botei e na rx. Então, aqui está o que eu obtenho quando eu substituo na equação diferencial y e suas derivadas, né, de uma maneira coerente com o que eu estou fazendo. Bom, aí o que acontece, como eu já tinha dito antes, continua aparecendo na RX em todos os termos, que a gente consegue colocar em evidência. E aí vai sobrar aqui dentro R ao quadrado, mais A vezes R e mais o B. O E na RX está em evidência. Eu tenho um produto, então, do E na RX por um colchete, que é igual a zero. Esse exponencial, E na RX, nunca é zero, né? Então, isso significa que o colchete vai ter que ser igual a zero. O colchete igual a zero é o que está escrito aqui embaixo. R ao quadrado mais AR mais B vai ter que ser igual a zero.
Então, veja o que eu obtive. Eu estou procurando um R, mas eu estou chegando numa equação quadrática, algébrica, né? Quadrática para R, uma equação de segundo grau, que tem duas raízes. Essas raízes pode até ser que sejam iguais, mas, enfim, eu sempre digo que eu tenho duas raízes, né? Então, daqui eu vou encontrar as raízes, e aí vamos ver o que a gente faz daqui para frente com essas duas raízes que eu vou obter. Bem, uma outra coisa que é interessante vocês observarem antes de passar adiante é que o A e o B, o A, o B e o 1, né? Que são os coeficientes da equação algébrica, são os mesmos coeficientes que eu tinha aqui, estão vendo? 1, A e B. Ou seja, na prática, não agora, que quem está olhando esse vídeo está aprendendo, né? Mas quem já tem mais prática, o pessoal escreve direto essa equação característica apenas olhando para a equação, e onde tem derivada de segunda ordem passa a ser uma potência algébrica, né? R ao quadrado, e onde tem derivada de primeira ordem é o próprio R, e onde tem o y, que é derivada de ordem zero, não vai nada aqui, está aqui a equação característica. Bom, mas é assim, quando a gente aprende, a gente tem que fazer todo esse procedimento para saber tudo de bem, tá? Então, aqui é isso, R ao quadrado mais a R mais B igual a zero. Essa equação que a gente sempre obtém tem um nome, se chama equação característica da equação diferencial dada. Toda equação diferencial linear homogênea, coeficientes constantes, vai ter essa equação característica obtida desse jeito. Muito bem. Agora, o que eu faço com isso, né? Uma raiz me dá uma solução. Outra raiz me dá outra solução. Como eu disse, pode acontecer das duas raízes serem iguais, e aí a solução vai ser repetida. Mas, enfim, cada raiz corresponde a uma solução do tipo E na RX, que é da onde eu parti. A pergunta é, será que essas duas, está pronto? Será que essas duas já são as soluções que eu estou buscando, que constituem um sistema fundamental de soluções? Será? Bom, óbvio que se R1 for igual a R2, não é, né? Porque aí é uma solução idêntica à outra, é óbvio que daí não é linearmente independente. Mas e os outros casos, será que é? Então, fica a resposta sim. Se forem linearmente independentes, sim. Vamos ver se são ou se não são. Então, para isso, a gente agora vai separar em diversos casos, dependendo do que eu vou obter nessas raízes. Primeiro caso, R1 e R2 são reais, e uma diferente da outra. O que eu vou fazer então? É claro que eu sei que essas duas são soluções, falta só ver se elas são linearmente independentes. E já estão em número igual à ordem, né? Que isso aí também precisava. O meu conjunto fundamental tem que ter um número de soluções igual à ordem da equação, mas isso já é, né? São duas soluções, a minha equação de ordem 2, até aí tudo bem. Agora, vou calcular aqui o Wronskiano, né? Que a gente tinha escrito antes. Aqui está y1, y2 e as derivadas, tá? Então, esse determinante aqui é o Wronskiano de E na R1x e na R2x. Então, aqui estão na primeira linha as soluções, né? Essas funções. E aqui as derivadas e deu. Isso aqui é o Wronskiano. Aqui eu estou usando propriedades determinantes, que eu posso sempre colocar em evidência no determinante, né? Um fator que é comum a todos os elementos de uma mesma coluna. Aqui também, né? É isso que eu estou fazendo aqui. E aí fica essas duas exponenciais multiplicando o determinante 1, R1, 1, R2. Isto aqui, o que é? Isso aqui é R2 menos o R1. Então, isso não é zero, porque R2 é diferente de zero. Aliás, desculpa, R2 é diferente de R1, por isso que a diferença não é zero. Isso aqui não é zero, isso aqui não é zero, porque as exponenciais nunca são nulas, ou seja, esse Wronskiano não é zero. Então, as minhas soluções E na R1 vezes e E na R2 são duas soluções linearmente independentes e está pronta. A minha solução geral já está aqui, ó. Constante arbitrária C1, constante arbitrária C2, escrevo isso aqui, está aqui a solução geral. Vamos ver os exemplos. Exemplo 1. Derivada segunda menos y igual a zero. Então, eu olho, vejo que ela é uma equação linear homogênea, coeficientes constantes, portanto, do tipo que admite soluções do tipo E na Rx, e vou calcular o R adequadamente. Derivo, substituo na equação diferencial, coloco em evidência E na Rx, está aqui, né? Coloco em evidência E na Rx, me sobra a equação característica. Que aqui, nesse caso, tem duas raízes, mais 1 e menos 1. Então, E na x e E na menos x são linearmente independentes, como eu já mostrei genericamente antes.
E está aqui a solução geral. Esse exemplo tinha ainda duas condições iniciais, né, que estão aqui. Então, eu vou usar as condições iniciais para obter valores para C1 e C2. E está aqui. Y0 igual a 2, é só substituir lá. Aqui tem que cuidar, tem que primeiro derivar. Aqui, ó. Eu primeiro fiz a derivada para depois substituir. Então, sistema para C1 e C2, calculo o seu EC2 e aqui eu tenho a solução do meu problema de valor inicial, que vem a ser uma solução particular da equação diferencial dada. Ok? Aqui eu fiz o gráfico e a gente pode daí analisar algumas coisas. Por exemplo, uma coisa que é interessante sempre a gente ver é se a gente, no gráfico, está enxergando as condições iniciais. O y0 tinha que dar 2, né? Tá aqui, ó, tá saindo do 2 mesmo, tá certo. E a derivada em zero tinha que dar menos 1. Eu não enxergo exatamente o menos 1 aqui, não dá para ver, mas dá para ver que é negativa, né? Então já é uma oportunidade de verificar, né, que a nossa solução até aí deve estar correta. Bom, daí eu vou calcular aqui para vocês verem como é que funciona isso aqui. Eu vou calcular o ponto de mínimo, né? Como é que a gente faz para calcular o ponto de mínimo? Então, a derivada no mínimo tem que dar zero. Então tá aqui, y' x asterisco tem que dar zero. E aqui tá a derivada, onde tem x, coloquei x asterisco. E como é que a gente sai dessa, tá? Isso aqui é uma equação exponencial, gente, mas eu vou aproveitar para revisar com vocês como é que a gente faz para resolver uma coisa desse tipo, tá? Então, a gente fatora uma exponencial de tal maneira que aqui dentro só sobre uma exponencial. Fica fácil daí de descobrir o valor do x. Então, aqui, por exemplo, eu coloquei em evidência e na menos x asterisco, porque daí só sobrou e na 2x asterisco menos 3. Daí, então, aqui assim... Aí, botei 1/2 também aqui na frente, tá? Que também tem fator comum, que é 1/2. Então, ficou aqui só o menos 3 daqui, né? E aqui ficou... Esse 1/2 já tá lá fora. E esse e na x asterisco, agora lá dentro ficou 2x asterisco, né? Porque eu botei e na menos x asterisco lá fora. O produto dos dois dá de volta o e na x asterisco, né? Você sabe fazer isso, colocar em evidência. Mas então a ideia é essa, tá? Colocar em evidência, aí uma exponencial que vai estar multiplicando lá fora nunca é zero, então a gente trabalha com o que sobrou, com esse parênteses. Esse parênteses igual a zero significa que e na 2x asterisco tem que dar igual a 3, e o x asterisco, então, é 1/2 do logaritmo de 3. Agora, vejam, eu vou seguir adiante aqui calculando o y de x asterisco com o valor exato. Aqui eu só calculei aproximado para vocês verem no gráfico que tá razoável, tá? Como eu estou obtendo mesmo aqui, tá? Bom, mas eu vou calcular o y de x asterisco com o valor exato do x asterisco. É pegar o y, solução, né? E substituir o x por x asterisco. Então, aqui estou colocando esse 1/2 logaritmo de 3 que eu obtive aqui, é o que eu estou colocando aqui. E na x, né? E tinha e na menos x, né? Na solução, certo? Aqui, ó. E na x e e na menos x. Então, aqui vai e na menos 1/2. Agora, como é que a gente continua essa conta, tá? O que significa 1/2 logaritmo de 3? 1/2 logaritmo de 3 é o logaritmo de 3 na 1/2, ok? Então, aqui vai ficar e na logaritmo de 3 na 1/2, tá? Então, eu vou e na logaritmo de 3 na 1/2, dá o próprio 3 na 1/2, certo? Então, tá aqui o 3 na 1/2, que é o resultado dessa exponencial. Mesma coisa aqui, isso aqui vai ser logaritmo de 3 na menos 1/2, então sobra o 3 na menos 1/2. Depois, como é que a gente continua? Para fazer essa conta, a gente pode colocar em evidência, uma das maneiras de continuar, é colocar em evidência o 3 na menos 1/2 aqui, e aí lá dentro vai ficar esse 3 e outro 3, tá? Tem um 3 que é aqui, um 3 meios que eu tenho aqui, eu botei um meio em evidência, tem um 3 meio, tem um outro 3 que é da divisão, né, de 3 na 1/2 dividido por 3 na menos 1/2, dá 3, tá? Bom, aí, o que eu fiz? Eu coloquei esses dois somados, dá 6, dividido por 2 dá 3, que é esse 3 aqui da frente, tá? E 3 vezes 3 na menos 1/2 dá 3 na 1/2. Então, esse aqui é um valor exato. Não fiz nenhuma aproximação. Tá? Calcula aproximadamente para ver que tá bem lá no meu gráfico. Isso aqui dá... Isso aqui é a raiz de 3, né? Aproximadamente 1,73, que é o que a gente tem aqui no valor do y mínimo, ok? Bom, outro exemplo, aqui de novo, e na Rx, chega na equação característica, duas raízes, as duas estão aqui, as duas soluções,
que constitui o sistema fundamental. Aplica as condições iniciais e aí obtém C1 e C2, né, sem mistério, e está aqui, então, a solução do problema de valor inicial. Aí tem um máximo para calcular. Vejam, a derivada no zero era positiva dessa vez, por isso que está subindo, ó. Y' em zero era 3 positivo. Então, a gente não enxerga o 3, mas enxerga que está subindo também. Então, aí temos um máximo, e eu posso calcular o máximo aqui, fazendo a mesma coisa. A derivada do xm tem que ser zero. E aqui a mesma coisa. Ó. Aqui eu tive essa equação, ó. Daí eu também fui calcular, obter o xm, do mesmo jeito que eu fiz o outro, tá? Coloquei evidência na menos 3 xm, sobrou aqui dentro um parênteses, isso aqui não vai ser zero nunca, e esse parênteses tem que ser igual a zero, então aqui eu tiro E na xm, e xm vem ser o logaritmo de 7/6. Eu fiz de novo aqui o valor aproximado, para vocês verem aqui como é que tá, onde é que tá isso no gráfico. Mas eu vou calcular o meu y correspondente com o valor exato. Vejam como é que fica, ó. Então, eu tenho que substituir lá no y o x por xm. Então, tá aqui, ó. Eu tinha raízes, lembram? Menos 2 e menos 3, né? Que multiplica x. Então, agora eu boto esse x aqui. Logaritmo de 7/2 é o x, asterisco, o x, aqui no caso eu chamei de xm, e aqui de novo, é na menos 3 vezes o xm, que tá aqui. Bom, o que eu faço depois? A mesma história de antes, ó. Isso aqui é logaritmo de 7/6 dá menos 2, então dá 7/6 dá menos 2, e aqui dá 7/6 dá menos 3. Depois ainda eu fiz o seguinte, tá? Eu aqui, bom, como eu tenho expoente negativo, isso aqui também, propriedade dos expoentes de potências, né? Eu inverti, né? E aí fica com expoente positivo. E depois ainda, eu vejo que eu tenho 6 ao quadrado, que é fator comum, e 7 ao quadrado, que é fator comum, que é isso aqui, ó. 36 sobre 49. Sobrou o quê? O 9 daqui, que tá aqui, e depois sobrou uns 6 sétimos, porque eu botei só 6 ao quadrado e 7 ao quadrado aqui na frente, e ainda vezes esse 7 que tá aqui, tá? Corta aqui, fica 9 menos 6, que dá 3. 3 vezes 36 dá 108, deu, tá? E essa conta dá aproximadamente 2,2, que é o valor do y max que a gente está enxergando aqui, né? É o 2,2, tá bom? Bom, agora a pergunta é, como saber se a curva intercepta? Então, até o momento, eu vi que ela sobe e vi que ela tem um máximo. Agora, será que ela vem direto e corta aqui? Ou ela faz isso, né? Como é que eu posso saber? Bom, vou calcular se existe um x que anula a minha solução. Ou seja, vou dizer que existe, vou ver se tem, né? Se tem um x asterisco que corresponde ao y igual a zero, tá? Não a derivada, mas o y. Então, tá aqui. Eu vou ver se existe, tá? Então, eu coloco isso na solução, é o próprio y. Tá aqui, na solução. De novo, tá? Como mexer com isso, você já sabe. Coloque em evidência uma exponencial, aí vai sobrar um parênteses com uma nova exponencial, com uma exponencial só. Isso aqui não é zero, aqui vocês têm um produto, né? Então, aí o parênteses que vai ter que ser igual a zero. E tá, daí depois x asterisco vai dar. E agora um pouquinho de logaritmo, né? O logaritmo de 7 nonos é negativo. Isso significa que não existe aqui um x asterisco positivo onde corte, tá? Onde intercepte. E aí aqui eu fiz um lembretezinho, né? O logaritmo de um número não existe se esse número for zero ou se esse número for negativo. Mas, se esse número for um valor entre 0 e 1, o resultado do logaritmo é negativo. Se esse número for 1, o resultado do logaritmo é zero. Se esse número for maior que 1, o logaritmo tem como resultado um valor positivo. Aqui no caso, tá nessa situação aqui, tá? Então, que é negativo e, portanto, não existe, essa curva não intercepta. Se vocês quiserem, ainda podem calcular, eu não fiz aqui, mas poderia calcular, já que ela não intercepta, é porque aqui em algum momento ela mudou de concavidade e, portanto, existe um ponto, né? Aqui vocês podem calcular aqui, onde é que ela muda de concavidade, né? Faz o quê? Derivada segunda igual a zero daí, né? Ok? Bom, aqui vocês têm um outro exemplo, onde, ok, eu estou deixando para vocês fazer essas contas, tá? Obter a solução geral e substituir as condições iniciais. E aí eu mostro como é que é o gráfico. E aqui, sim, tem um valor que corta, tá? Tá aqui. Então, diferente do outro que fazia isso, né? Aqui tem o valor que corta. O exemplo 4, estou também deixando para vocês fazerem aqui. Estou dando as dicas dos passos intermediários.
e tô querendo que vocês resolvam. Aliás, não, aqui é um pouquinho diferente, tá? Aqui eu tô pedindo qual é a equação diferencial, na verdade, tá? Então, assim, ó, eu tô dando a solução e tô pedindo qual é a equação diferencial que poderia dar isso. Então, o que vocês têm que fazer? Aqui tá o R1 e aqui tá o R2, certo? Então, isso é dado. R1 é 2 e R2 é menos 3. Ou seja, da onde vem a equação característica? Tem um pouquinho de álgebra aqui. Qual é a equação algébrica do segundo grau que tem essas raízes? Então, é isso aqui que a gente faz, ó. R menos uma raiz, R menos a segunda raiz, e aí isso dá esse R2 mais R menos 6. Então, isso significa o quê com relação à equação diferencial? Volta para trás. A equação diferencial que gerou esta equação característica é a equação y das linhas mais y'. Isso aqui é a resposta. Isso aqui eu estou dando a solução e estou querendo saber a equação. É um pouquinho diferente, tá? E aqui, de novo, determine a equação cuja solução é isso. Mesmo tipo de raciocínio. E aí aqui, ó, como tem os 5 meios, vai acabar, vocês podem multiplicar daí depois tudo por 2 e dar essa equação aqui. Mais um exemplo, aqui é um pouquinho diferente também, olha só. Aqui eu estou querendo uma das condições, tem um alfa genérico aqui, não diz quanto que é, só diz que é alfa. E a gente resolve a equação, tá aqui a equação diferencial resolvida, tá aqui a solução geral, e aqui eu apliquei as condições com aquele mesmo alfa que estava lá, tá aqui também, tá? Muito bem. Aí eu chego à conclusão, chego numa solução do problema de valor inicial, que vai ter o alfa junto, né? Sem problemas. Está aqui o alfa e aqui está o outro alfa. E a pergunta é, olha, item B, determinar o alfa de modo que a solução tenda a zero quando t tende a infinito. Então, aí a gente tem que pensar um pouco no tipo de soluções que eu tenho. Olha, eu tenho uma fração aqui, enfim, que envolve uma função de alfa, né? Multiplicando n a menos t, e uma função de alfa multiplicando n a 2t. Que, como é que eu vou saber qual vai ser para que vá a zero quando t tende a infinito? Então, vamos ver. Ó, aqui eu botei, analisemos os comportamentos de cada um desses. De um C1 n a menos t, como é que é? C1 n a menos t. Se o C1 for positivo, é assim. Se o C1 for zero, é a zero, né? Se o C1 for negativo, é assim. Aqui, C2 é 2t. Se o C2 for positivo, é assim. Se o C2 for negativo, é assim. E se o C2 for zero, é assim. É a gente aqui sobre o eixo, certo? Ah, tá? Sobre o eixo. Bom, então, o que vocês têm aqui? Vocês têm, deixa eu só fazer uma coisa retinha aqui. O eixo, tá? Sobre o eixo. Então, e aqui também, tá? Aqui também é sobre o eixo. Agora, vocês têm o seguinte, né? Esse aqui, como eu disse antes, é C2 positivo. Aqui C2 negativo. E aqui C2 igual a zero. Aqui C1 positivo. C1 negativo. E C1 igual a zero. Então, pessoal, o que a gente quer? A gente quer que tenda a zero quando o t tende a infinito? Não vai poder ter isso aqui, certo? Porque isso aqui vai sempre... Aqui está subindo, para mais infinito. Então, o que eu quero? O C2 vai ter que ser igual a zero, é a única maneira, tá? Então, C2 igual a zero, significa isto aqui igual a zero, e, portanto, o alfa tem que ser igual a menos 2. E se o alfa é menos 2, aí vai dar o quê? 2 vezes 2, 4, menos 2... Com alfa igual a menos 2, desculpa, tá? Então, vai dar menos 4, com outro menos 2 dá menos 6, dividido por 3, dá esse menos 2 que está aqui, e essa é a solução, tá? Muito bem. Agora, o outro exemplo é parecido, estou deixando para vocês fazerem, tá? Calcular o beta, de modo que a solução tenda a zero quando o tenta de infinito. O mesmo tipo de raciocínio, a resposta está aqui. Segundo caso. As raízes agora não são mais reais, são complexas com parte imaginária diferente de zero. Então, olha só. Eu tenho aqui um tipo de raiz complexa. Eu sempre vou ter raiz complexa aos pares, como vocês já sabem. Então, se eu tenho A mais IB, também tenho A menos IB. Se a gente sabe da álgebra, que quando tem uma, tem a complexa conjugada a ela. Então, é isso aqui. Então, sempre aparece aos pares, está aqui um par. Bom, o que a gente vai fazer? São diferentes uma da outra, não são iguais, né?
Será que são linearmente independentes? A minha resposta é sim. Porque, de novo, eu fiz o Wronskiano aqui, tá? O Wronskiano de E na A mais IBX, de E na A menos IBX, está aqui calculado. De novo, aplica aquela propriedade que deixa tirar para fora do determinante um fator comum, aqui da primeira coluna, aqui da segunda coluna, e sobra isso daqui. Isso aqui é A menos IB menos, entre parênteses, A mais IB. Ou seja, usar, vão cancelar, e vai ficar menos 2IB. Isso aí é o resultado deste aqui, menos 2IB. Bom, isso aqui não é zero, e isso aqui também não, né? Porque se ela é complexa, com parte imaginária diferente de zero, eu tinha dito aqui que o B não era zero. Então, tudo bem. Então, de novo, aqui eu já tenho a solução geral. E só que, em geral, a gente não deixa nesse formato, porque a gente não enxerga muito bem o comportamento das variáveis em jogo quando eu ponho aqui. Depende também do contexto, tá? Por exemplo, em mecânica quântica, ao contrário, se trabalha mesmo com soluções complexas, assim, com I, com menos I e tal. Mas não é o caso na física do dia a dia, então na nossa física nós vamos estudar aqui, né, que é a física clássica, a gente vai escrever num formato equivalente, ou seja, aqui está a solução geral. Eu só vou escrever de outra maneira, tá? Escrever de outra maneira é usar o seguinte, ó, aqui eu posso colocar E na AX em evidência, isso aqui é um produto, né? De E na AX vezes E na IBX. Mesma coisa aqui. Coloquei o E na AX em evidência, tá? E ficou C1 E na IBX e aqui C2. E agora eu vou mostrar para vocês que uma combinação linear de E na IBX com E na menos IBX dá para escrever como uma combinação equivalente a uma combinação linear de senos e cossenos, tá? De onde vem isso? Vem do seguinte. O E na X vai continuar aqui, tá? Não é isso que eu quero mudar. É essa parte aqui. Vou usar o fato de que isso aqui é dos números complexos, E na I teta, é cosseno teta mais I seno teta. E quando é com menos aqui, vocês podem simplesmente fazer de conta que o teta passa para menos teta, por exemplo, né? Então aí vai ter um menos aqui, mas seno é uma função ímpar, né? Então seno de menos teta é menos seno de teta, e assim vai aparecer um menos aqui na frente quando tiver menos ali, tá? Então, por isso que tem aqui isto, né? E na menos IBX tem um menos na frente do seno aqui. Bom, e o cosseno fica igual porque cosseno é uma função par. Bom, ok. Então, usando isto, eu escrevi assim, e posso reescrever esse meu colchete colocando em evidência cosseno de bx onde tem, fica C1 mais C2, e seno de bx nesses dois aqui fica estas constantes multiplicando. Como são constantes arbitrárias, eu renomeio as constantes e chamo uma delas de C3 e a outra de C4. Então, está aqui o que eu queria mostrar. Esse colchete, combinação linear de E na IBX com E na menos IBX, é equivalente a este colchete aqui. E este aqui, vocês já viram e podem voltar a ver se necessário, a videoaula 01, que mostra que isto pode ser escrito como um A vezes cosseno de bx menos um delta. A amplitude, a fase, lembra que a gente estudou lá? Pois é. Também dá para botar com seno, dá para botar com mais também aqui na fase, enfim. Tudo isso a gente já falou na videoaula 01. Então, isso sim, com isto, eu vou conseguir enxergar comportamentos, como vocês já vão ver nos exemplos, tá? Então, voltando lá, resumindo. Quando eu tenho um parte com raízes complexas, uma é conjugada da outra, parte real A, parte imaginária B, eu posso escrever a solução geral com as constantes arbitrárias, em vez de ser C1 e C2, vão ser A e delta, né? Porque o A e o B minúsculos aqui vêm das raízes, né? Isso a gente conhece, são as raízes complexas que eu tenho, tá? Então, em vez de C1 e C2, fica A e delta por calcular. Mas aqui vai ficar E na AX, e ou eu deixo na forma com C3 ou C4, né? Que também são as constantes arbitrárias aqui, ou também deixo na forma A cosseno, tá? São duas maneiras de escrever, mas ambas dá para enxergar. O que a gente não deixa são aquelas exponenciais com argumento imaginário puro. Essas aqui a gente não deixa porque a gente não enxerga o comportamento delas aqui.
Bom, então, vamos lá, exemplos. Aqui tem uma equação diferencial que tem duas raízes que estão aqui, menos o meio e mais. Então, aqui, ó, o A isso aqui é A mais ou menos BI. O A é menos um meio e o B é 3. Então, tá aqui o 3 e aqui é menos um meio. Isso aí é a solução geral dessa equação. Condições iniciais estão aqui. Essas condições iniciais me levam a calcular C1 e C2, tá? Calcular as constantes arbitrárias nesse formato C1 e C2 é muito fácil, na cosseno e seno, né? E aí eu escrevi assim, tá? Mas aí, para poder enxergar as coisas no gráfico, eu daí uso aquilo que já foi feito lá no videoaula 01, e para escrever, em vez de 2 cosseno 3x mais 3 seno 3x, escrever A cosseno 3x menos delta, isso aqui eu deixo para vocês fazerem, e calcular o A e calcular o delta, tá? Então, ela fica escrita desse jeito aqui. O seno, aqui tem cosseno, aliás, e aqui está o E não menos ômega eu já tinha, o raiz de 13 eu botei aqui na frente, tá? E aqui está o delta, né? O gráfico, a gente pode fazer o gráfico assim, ou também assim, dá na mesma, tá? É isso que eu estou vendo aqui do lado. Vocês estão vendo aqui, vocês têm uma oscilação amortecida, né? Porque vai sendo reduzido aqui, né? O quanto isso sobe. Agora, e a gente já sabe, olhando para a solução, que ela vai se situar entre as curvas. O cosseno varia de menos 1 a mais 1, né? Então, ela vai se situar entre as curvas mais isto aqui, que é esta, e menos quando o cosseno for menos 1. Isso aqui me diz essas curvas aí em azul aqui, ó, tá? Então, uma é a raiz de 3e na menos 1,5 e a outra é menos, que é onde vai estar aqui dentro, está o y de x, o mesmo que estava aqui, tá? Eu posso calcular os pontos de tangência superior e os pontos de tangência inferior. Como eu disse, aqui é só colocar que isso tem que ser igual à própria a e na menos 1,5, porque daí o cosseno é mais 1, né? E a outra, o cosseno é menos 1, por isso que tem esse menos a. Menos na frente, tá? E aí vocês têm uma equação cosseno igual a 1. Quando é que cosseno é 1? Quando o argumento é um número par de π. Número par é isso aqui, 2 vezes n, certo? E quando é que o cosseno é menos 1? Quando é um número ímpar de π. Tá aqui o número ímpar de π, certo? Então, o número ímpar se escreve sempre assim, o número par se escreve sempre assim, e os valores de x, onde tem a tangência, que são esses que vocês podem identificar aqui no gráfico, são esses valores aqui, tá? Outro exemplo, tá? Então, aqui era um exemplo de uma oscilação amortecida. Por causa desse n menos 1,5 que eu tenho aqui, que acaba dando essas exponenciais, né? E aí é isso, tá? Bom, agora, outro exemplo. As raízes também são complexas com parte imaginária diferente de zero, mas a parte real aqui é zero. Vejam, aqui a parte real era negativa, né? Era menos 1,5. Onde é que estão as raízes? Aqui. Menos 1,5 era a parte real, negativa, e por isso levou a esse e na menos 1,5x aqui na frente, e por isso que ela ficou amortecida. Quando a parte real for zero, não vai ter, né? Aquele termo vai ficar só cosseno e seno, que se escreve assim, e aí fica uma solução periódica. Ela não é amortecida, ela é periódica, tá? E aí está a solução que está aqui. Ela se situa entre mais raiz de 5 e menos raiz de 5, que é cosseno igual a mais 1, cosseno igual a menos 1, mesmo raciocínio. Só que daí ela não tem amortecimento, ela não amortece. Ok? Aqui tem um outro exemplo, só a mesma coisa, solução geral, impõe as condições iniciais, escreve aqui. Esse exemplo eu coloquei mais por causa do seguinte, ó. O delta, quando vocês forem calcular, não é só o arco tangente. Isso está explicado também lá no vídeo já 1, tá? Vocês têm, o arco tangente é um valor que varia de menos π sobre 2 a mais π sobre 2. Mas nem sempre vai ser esse o que vocês têm que botar ali, o delta. O delta, nesse caso, você tem que olhar o sinal de cada um. Como o cosseno deu negativo das contas para chegar no delta, vocês vão ver que o cosseno dá negativo e o seno é positivo, é porque esse delta está aqui. Cosseno negativo e seno positivo.
Então, o delta está no terceiro quadrante. Então, tem que pegar esse arco tangente, porque arco tangente é sempre só nesse intervalo, e somar π. Por isso que está aqui esse mais π, tá? Esse mais π é o que leva daqui para lá. Somar mais π, ok? Muito bem, por causa do sinal de cosseno negativo e seno positivo. Esses aqui teriam os dois, teria cosseno positivo e seno negativo. Daria a mesma tangente, mas não é o mesmo delta, né? Então, a gente tem que cuidar disso. Bom, aí, o que acontece agora? Agora, a parte real era positiva, né? Vocês viram, eu fiz um exemplo com parte real negativa, que foi aquela amortecida, com parte real zero, que deu a periódica, e agora eu fiz um exemplo com parte real positiva. O que vai acontecer? A solução vai aqui, ó, ficando cada vez maior aqui, né? Então, por quê? Porque ela vai se situar entre o raiz de 17 sobre 2 vezes essa exponencial, que é crescente, tá aqui, tá? E quando o cosseno for menos 1, vai ser menos raiz de 17 vezes e na x, que dá essa outra curva azul. Então, é isso que a gente tem nesse caso. Só falta mais um caso, que é o caso das duas raízes iguais, tá? Caso das duas raízes iguais, o que a gente vai fazer, tá? Então, no primeiro caso, raízes diferentes reais, foi tranquilo. No segundo caso, também, era só substituir, elas já eram linearmente independentes. Só que a gente escreveu num formato que é mais comum, mais usado, quando eu tenho problemas da física clássica. Agora aqui, eu tenho duas raízes iguais. E aí, o que fazer? Não tem como pegar a segunda raiz, porque ela é igual à primeira, né? Então, isso aí não vai dar nada. Então, o que a gente faz é o seguinte raciocínio, tá? Se eu quero uma solução linearmente independente, eu quero uma solução que, dividido por E na R1x, não dê uma constante, né? Porque é isso que eu quero que seja linearmente independente. Ou seja, a razão entre as duas tem que dar uma função de x. Em outras palavras, é dizer que o y2 é o E na R1 vezes uma função de x que não pode ser uma constante. Essa função de x é o que a gente vai calcular de tal modo que esse produto seja uma solução. Mas no momento que eu digo que eu tenho uma função de x multiplicando, eu já estou impondo que vai ser linearmente independente, tá? Agora falta ver que formato ela vai ter que ter para que esse produto, u vezes y1, dê mesmo uma solução. O que eu vou fazer para descobrir? O de sempre. Substitui na equação diferencial u vezes y1. Y1 a gente já conhece, tá aqui. A u eu vou calcular. Então, vamos ver o que vai acontecer, tá? Aqui do lado eu fiz alguma coisa que é o seguinte, ó. Quando é que vai ser a situação de ter as duas raízes iguais? Quando, ó, isso aqui vai dar uma equação algébrica, né? Que vai ser, a equação característica vai ser r ao quadrado mais a vezes r mais b igual a zero. Quando é que isso aqui dá duas raízes iguais? Quando aquele discriminante for nulo. Isso aqui agora é álgebra, né? De equação de segundo grau, tá? Discriminante é esse aqui ao quadrado, que está aqui, menos 4 vezes o coeficiente do R2, que é 1, e vezes o B. Quando A2 menos 4AB for igual a zero, isso dá o discriminante nulo. E neste caso, as raízes vão ser só aquele pedaço que tem antes da raiz quadrada na fórmula de Bhaskara, que é o quê? É menos o A e no denominador tem o 2. Então, é isso que sobra aqui, tá? Muito bem, então isso vem da álgebra. O caso em que tem duas raízes iguais é o caso em que A2 é igual a 4B e R1 igual a R2 vai ser menos A sobre 2. Eu vou usar isso daqui a pouco, por isso que eu deixei ali feito, tá? Bom, vamos lá então. Vou substituir o y na solução, na equação diferencial por esse produto. O que está em verde eu não conheço e o que está em azul eu conheço, tá? Y1 eu conheço já. Então, y vai ser um u, y1 e eu quero descobrir o u. Y' vai ser derivado desse produto, são duas funções de x, derivado de produto. E depois derivo de novo. Isso aqui dá produto, isso aqui é outro produto, só que aí vai ter dois termos que vão se repetir, que dá esse 2 aqui, né? Vocês estão vendo aqui? Aqui, ó. U duas linhas, y1 é uma. Depois tem o linha, y1 linha. E aqui de novo tem o linha, y1 linha, por isso que dá duas vezes aqui. E depois tem o u, y1 duas vezes. Então, essa aqui é a derivada segunda. Substitui na equação diferencial dada. E daí eu reescrevi
deixando em evidência o que eu não conheço, separando o que tem U duas linhas, o que tem U linha e o que tem U. O que tem U vai dar zero. Por quê? Porque aqui, ó, y1 é uma solução da equação. Então, é uma y que colocada lá na equação faz com que dê zero. Então, por isso que isso aqui é zero. Vai sobrar uma equação só com U duas linhas e com U linha. E mais do que isso, o R1, lembra que eu calculei lá em cima? Que é menos A sobre 2, está aqui? Pois então, como o R1 é menos A sobre 2, o termo em U' também vai dar zero. Porque isso aqui vai ficar menos A mais A. Então não tem. E esse aqui é diferente de zero. Ou seja, sobra uma equação muito simples para o U. U duas linhas é zero. Só isso. Se U duas linhas é zero, é porque o U' é uma constante, que eu chamei de A, e o U vai ser AX mais B. A gente pode usar aqui o A mais simples, que é o elemento neutro da multiplicação, e o B mais simples, que é o elemento dentro da adição, e sobra só o X. Tá? Então, com isso eu concluí que a Y2 é X, que é U de X, vezes E na R1, que é igual a R2. E a solução geral vai ficar assim. Vocês podem experimentar depois, inventar outros valores para A e B aqui, vocês vão ver que vai repetir termos que já estão aqui, e ia ser só uma questão de renomear depois as constantes arbitrárias. Então, a gente já faz direto assim, tá? Mas vocês façam depois para verificar. Então, aqui vai ficar E na R1, uma solução, e a outra é X vezes E na R1. Também posso botar E na R1 em evidência, e aí eu tenho minha solução geral. Aqui está um exemplo. Duas raízes iguais a menos 2, né? Então, uma é menos 2, E na menos 2, e a outra eu vou calcular. Então, o que eu fiz aqui? Eu vou procurar o U tal que vezes E na menos 2x, que é a solução que eu já tenho, dê uma nova solução da equação diferencial. Derivei o y', derivei y duas linhas, reescrevi tudo, e aqui está as simplificações que eu mostrei que ia dar. O que está aqui simplificado com U, ó, este e este, é o que estava antes do U, deu zero. E o que estava antes com o linha também dava zero. Então, esses dois cor-de-rosa, ó, que também dá zero, como seria de se esperar, que eu já mostrei que dava. Então, sobra a equação que eu já tinha mostrado antes, que ia ser U duas linhas igual a zero. Então, daqui U' igual a A, depois da X mais B, que eu posso usar mais simples, né? E aí eu tenho a minha solução X vezes N menos 2x. Então, aqui está o gráfico da Y1, e aqui está o gráfico da Y2, que é linearmente independente da Y1, e aqui está a solução geral. Exemplo, então aqui está uma equação que tem duas raízes iguais, e aí as duas soluções, a gente já sabe que uma é E na 1/2 de x, e a outra é só multiplicar por x, porque é isso que deu o U de x antes, né? Então, vai ser aqui a solução geral. Eu tenho duas condições iniciais que estão lá em cima, que eu imponho, e calculo a solução do problema de valor inicial, e aqui eu ainda fiz o gráfico, tá? A gente pode, deixa para vocês mostrarem, que quando x igual a 1, ele é o máximo aqui, no x igual a 1, e que passa aqui, sim, aqui intercepta, e é quando x igual a 3 que intercepta. O limite, quando x tende a infinito, dá para ver aqui, que é menos infinito, ok? É interessante observar, né, que as duas exponenciais aqui têm argumento positivo, né? Podia pensar, uau, isso só pode crescer. Não, né? Depende do C. Aqui está um caso onde vai a menos infinito. Bom, então, com isso, o que a gente tem? Nós obtivemos os três casos de raízes da equação característica que levam às soluções que dão o sistema fundamental de soluções de uma equação linear homogênea a coeficientes constantes. Essas equações são aquelas que a gente vai sempre dizer que tem soluções do tipo E na Rx, e vai sempre chegar em equação característica, e aí tem que depender do caso para ver que tipo de solução a gente vai escrever para a solução geral, tá? Bom, então isso é o assunto, espero que vocês tenham entendido tudo, tentei explicar com mais detalhes possível, e então, bom trabalho com isso. No próximo vídeo, a gente
vai trabalhar, a gente já pode trabalhar com aplicações. Essas equações aqui já tem algumas aplicações, ok?